Olá pessoal, voltando para a nossa aula de juízo de admissibilidade recursal, eu vou dar uma explicação prévia, antes de começar aqui esse módulo, relativa aos requisitos de admissibilidade considerados objetivos, que são a regularidade formal, incluindo o cabimento, a recorribilidade, a adequação, a singularidade, a tempestividade e o preparo. Na primeira aula, nós abordamos a questão da adequação e, enfim, não vamos tratar neste módulo de algo que já foi abordado como princípio recursal, né? Já tratamos da adequação como sendo um requisito ou um princípio pelo qual o tribunal só conhecerá de um recurso se ele for o recurso correto, estabelecido pela lei. Isso significa adequação. O requisito da unirrecorribilidade recursal, que é considerado, na verdade, por boa parte da doutrina como um princípio, ele estabelece que só cabe um recurso por vez contra cada decisão. Mas há algumas exceções também já tratadas na primeira aula. Só para lembrar, o artigo 498 do CPC, por exemplo, ele permite a interposição simultânea contra o mesmo acórdão, ao mesmo tempo, um recurso extraordinário e um recurso especial. Então, nós vimos já todos os requisitos objetivos, sendo que dois deles, a adequação e a singularidade, ou unirrecorribilidade, nós abordamos como sendo um princípio, mas abordamos. Portanto, vamos adentrar agora nos requisitos subjetivos de admissibilidade recursal, que são dois: a legitimidade para recorrer e o interesse recursal. Esses dois são os dois requisitos subjetivos de admissibilidade. Vamos para o slide. Comecemos pela legitimidade. O artigo 499 do CPC ele estabelece que possuem legitimidade recursal, ou seja, podem recorrer, a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público. Voltando, o Ministério Público, ele pode recorrer, quer tenha atuado na causa como parte, quer tenha atuado na causa como fiscal da lei, como custos legis. A parte vencida não precisa dar muita explicação porque ela é prejudicada pela decisão judicial e, sendo prejudicada, ela se legitima a recorrer. Quanto ao terceiro prejudicado, este terceiro prejudicado que pode recorrer, ele tanto pode ser o terceiro interveniente, como, por exemplo, o assistente, o opoente, e por aí vai, o denunciado da lide, o chamado ao processo. Esses terceiros que já intervieram no processo podem recorrer. Mas o que o artigo 499 também estabelece, e sobretudo se refere, é ao terceiro que está fora da relação processual. O terceiro que não participa do processo, sendo atingido pela decisão judicial, ele se legitima a recorrer. Por quê? Porque o nosso artigo 472 do CPC, ele diz que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada e que não prejudica os terceiros. Logo, se um terceiro for prejudicado, ele pode recorrer. Mas aí vem uma questão: qual é o prazo que o terceiro prejudicado tem para recorrer, considerando que ele está fora do processo e que ele não será intimado da decisão judicial que o prejudica? A lei é omissa, o CPC é omisso. A jurisprudência, entretanto, estabelece que o terceiro prejudicado só pode recorrer dentro do prazo que as partes que estão na relação processual
possuem para recorrer. Então, o terceiro prejudicado pode recorrer? A resposta é afirmativa, pode. Qual é o prazo? É o prazo das partes que já estão no processo. E se esse terceiro perder o prazo, o que é que ele pode fazer? Ele pode se utilizar também dos embargos de terceiros, previstos lá no artigo 1046 e seguintes do CPC. Os embargos de terceiros podem ser oponíveis a qualquer momento durante o processo de conhecimento e na fase executiva até 5 dias após a arrematação ou a adjudicação. Dando continuidade, pessoal, vamos para o segundo requisito subjetivo recursal, que é o interesse. Vejamos no slide. O interesse recursal consiste na demonstração de um prejuízo. Só possui interesse recursal aquele que tiver sido prejudicado pela decisão judicial. Quem não tiver sido prejudicado pela decisão judicial não pode recorrer por falta de interesse. Assim, por exemplo, quem, sendo parte no processo, for vitorioso, totalmente vitorioso no processo, não pode recorrer. Não pode recorrer porque a situação dele não pode ficar melhor do que já está. Falta-lhe interesse recursal. E aí nós concluímos os requisitos de admissibilidade recursal. Vimos todos eles, tanto os objetivos quanto os subjetivos. A partir de agora, nós adentraremos na questão dos efeitos dos recursos. Eu separei aqui os principais efeitos que constam desse slide para que nós possamos observar. Vamos para o slide. O primeiro deles, o primeiro efeito recursal produzido por um recurso interposto, denomina-se de efeito obstativo da coisa julgada. O que é que significa isso? A interposição do recurso, ela impede que se produza a coisa julgada. Dilata esta situação. Segundo efeito, o efeito substitutivo. Está previsto no artigo 512 do CPC, que diz que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto do recurso. Muito bem. Ocorre que a jurisprudência considera que não é qualquer decisão do tribunal proferida num recurso que substituirá a decisão recorrida. Por exemplo, se o recurso não for conhecido, não se produzirá o efeito substitutivo. Quando o recurso for conhecido, duas situações podem se desdobrar a partir daí. A primeira delas, o recurso conhecido vai ser provido. A segunda, o recurso conhecido não vai ser provido. Vejamos a primeira. Quando o recurso conhecido for provido, não resta nenhuma dúvida que o provimento do recurso substitui a decisão recorrida, sobretudo na hipótese de reforma da decisão, havendo uma pequena divergência se, na hipótese de anulação da decisão, haveria também o efeito substitutivo. E quando o recurso não for provido, havendo análise do mérito recursal, também haverá efeito substitutivo. Portanto, pessoal, nós observamos aí já dois efeitos recursais. Primeiro, o obstativo da coisa julgada, que consiste no fenômeno pelo qual a interposição do recurso impede a consumação da coisa julgada.
ela só ocorre a partir do esgotamento da via recursal, quando o recurso for interposto ou quando simplesmente transitar em julgado a decisão na ausência de recursos. O segundo efeito foi o efeito substitutivo. Vimos as hipóteses nas quais ele se produz. Vejamos agora quando ocorre o efeito suspensivo. Vejamos no slide. O efeito suspensivo, ele consiste numa consequência decorrente da interposição de um recurso que é conhecido e que é admitido e que impede a execução provisória da decisão. O que o efeito suspensivo acarreta é precisamente o impedimento da execução provisória da decisão. Existem duas espécies de efeito suspensivo. Ele pode ser ope legis, ou seja, quando o efeito suspensivo for estabelecido pela lei, como acontece, por exemplo, no caso da apelação. Observe que no caso da apelação, o artigo 520 do CPC estatui precisamente quando ela terá efeito suspensivo e quando ela não terá efeito suspensivo. Ele é estabelecido pela lei. E a regra do nosso CPC, do artigo 520, é no sentido de que a apelação possui efeito suspensivo, ex lege ou ope legis, estabelecido pela lei. O efeito suspensivo ope iudicis, ele existe, mas ele não é automático. Ele não é fixado pela lei como uma decorrência automática da interposição do recurso. Ele é fixado pelo Poder Judiciário diante de um caso concreto. Ou seja, ele depende de uma decisão judicial. O outro efeito é o efeito devolutivo. O caput do artigo 515, pessoal, estabelece muito claramente: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. O efeito devolutivo consiste exatamente nessa limitação pela qual o tribunal somente poderá conhecer de questões que foram expressamente impugnadas pelo recorrente. Existem exceções à regra? Existem. O próprio artigo 515 do CPC, lá nos seus 3 primeiros parágrafos, o 515 vai permitir que o tribunal conheça de algumas questões que não foram impugnadas. E a isto, o professor Barbosa Moreira denomina de aprofundamento do efeito devolutivo. Quando é que acontece isso? Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e a sentença não analisar a todos, a apelação interposta produz esse efeito, permitindo que o tribunal conheça dos demais fundamentos que não foram apreciados. Outra hipótese é quando houver questões suscitadas e discutidas no processo, mas a sentença também não as enfrenta por inteiro. Nesse caso, mesmo que a apelação não impugne todas as questões suscitadas e discutidas, a profundidade do efeito devolutivo permitirá que o tribunal analise aquelas questões que não foram objeto da apelação. Portanto, observem que o efeito devolutivo, segundo a regra do caput, é aquele que diz que o tribunal só conhecerá das questões que forem impugnadas. Esse efeito ele se imbrica, ele se liga visceralmente com o princípio dispositivo. Artigo 2º e artigo 262, parte inicial do CPC. O princípio dispositivo
é aquele que diz que o tribunal ou o juiz só atuará quando provocado pela parte ou pelo interessado nos termos e formas legais. Então a regra é: o efeito devolutivo se prende ao princípio dispositivo e pelo qual o tribunal não conhecerá das matérias que não forem impugnadas, ressalvadas aquelas exceções que nós falamos agora há pouco. Passemos agora para o próximo efeito. O efeito translativo. O efeito translativo consiste num contrapeso ao efeito devolutivo. O que é que quer dizer isso? Por esse efeito, o tribunal poderá tomar conhecimento de matérias que não foram impugnadas pelo recorrente e que não se incluem naquelas relativas à profundidade do efeito anterior, ou seja, do efeito devolutivo. O tribunal poderá conhecer de matérias não impugnadas pelo recorrente quando se tratar de questões de ordem pública. O Código de Processo Civil, no artigo 267, parágrafo 3º, ele diz que as questões de ordem pública poderão ser conhecidas de ofício, isto é, a qualquer tempo o juiz ou o tribunal, em qualquer grau de jurisdição, diz o dispositivo, pode conhecer de questões de ordem pública. Mas vai aí uma dica. Esta regra não se aplica aos recursos excepcionais. Recurso extraordinário e recurso especial. Jurisprudência preponderante no sentido de que o efeito translativo consiste na possibilidade de que o tribunal deve conhecer de questões, na verdade pode conhecer de questões não suscitadas pelas partes, quando se tratar de questões de ordem pública, mas apenas nos tribunais de origem. Isso não se aplica no STJ nem no STF, quando a causa se referir a um recurso extraordinário e a um recurso especial. Muito bem, o próximo efeito denomina-se efeito expansivo. Nelson Nery Jr., quando trata do efeito expansivo, ele o subdivide em subjetivo e objetivo. E em seguida, subdivide o efeito expansivo objetivo em interno e externo. Vejamos o que significa, primeiramente, efeito expansivo. Ora, haverá efeito expansivo quando a decisão do tribunal for mais além do que pretendeu a parte, atingindo pontos, decisões diferentes daquela que foi impugnada. Ou então, quando a decisão do tribunal atinge alguém que não participa da relação processual, alguém que sequer recorre. Haverá efeito expansivo. Pode ser que a decisão do tribunal atinja alguém que não recorreu, mas que também esteja no processo. E aí haverá também efeito expansivo. Bom, segundo Nelson Nery Jr., o efeito expansivo consiste nesta percepção, nessa consequência pela qual a parte que impugna uma decisão, impugna a decisão especificada, mas quando o tribunal vai julgar o recurso, atinge outra decisão, além daquela. E aí nós teremos o efeito expansivo objetivo. Perceba, efeito expansivo objetivo se verifica quando a decisão do tribunal atinge outra decisão diferente daquela que foi impugnada.
Nesse caso, haverá efeito expansivo, objetivo, externo. Externo por quê? Porque a decisão do tribunal atingiu outra decisão distinta daquela que foi impugnada. Noutras vezes, quando a decisão do tribunal atinge a mesma decisão que foi impugnada, mas não numa parte dela que tenha sido impugnada. Exemplo, imagine que a sentença tenha 2 capítulos e você só impugna um. O objeto do seu recurso é o primeiro capítulo da decisão. Mas, quando o tribunal vai julgar esse primeiro capítulo, a própria decisão do tribunal repercute também no segundo capítulo da mesma decisão. Aí nós teremos efeito expansivo, objetivo, interno. Interno porque ele se expande no âmbito da própria decisão, intrinsecamente à própria decisão. E o efeito subjetivo, expansivo, é quando, já falei, quando acontece a expansão do efeito para atingir pessoas que não participaram do recurso. Ok? Dando seguimento, vamos ainda dentro da teoria geral dos recursos, falar rapidamente do recurso adesivo. Pessoal, o recurso adesivo, ele é uma modalidade recursal que só pode ocorrer quando se verificar a seguinte situação. Vamos para o slide. O artigo 500, ele diz que cada parte interporá o recurso independentemente. Este recurso, que pode ser interposto independentemente, é o recurso autônomo, que deve ser interposto dentro do prazo estabelecido pela lei. Por exemplo, a apelação deve ser interposta no prazo de 15 dias. Quando houver sucumbência recíproca, as duas partes podem, dentro desses 15 dias, cada uma delas interpor a sua apelação autônoma, independente da outra apelação da outra parte. Então, cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e observadas as exigências legais. Até aí nós temos uma referência no artigo 500 do recurso autônomo. A partir de agora, ele vai dizer, sendo, porém, vencidos autor e réu, observe, para que haja recurso adesivo, é preciso que exista sucumbência recíproca. Sendo, porém, vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir a outra parte. O recurso adesivo, ele só pode ser interposto se se observarem os seguintes requisitos. Primeiro, se houver sucumbência recíproca. Segundo, se a parte que vai interpor o recurso adesivo tiver perdido o prazo para a interposição do seu recurso autônomo. Só cabe recurso adesivo se houver sucumbência recíproca e, além disso, se a parte tiver perdido o prazo para o seu recurso autônomo. E qual é o prazo do recurso adesivo? O recurso adesivo deve ser interposto no prazo das contrarrazões. Conta-se o prazo do recurso adesivo a partir do momento em que a parte for intimada para contrarrazoar o recurso. Dentro desse prazo para contrarrazões, ela pode fazer duas coisas. Primeiro, contrarrazoar e segundo, interpor o recurso adesivo. O recurso adesivo, pessoal, ele fica subordinado ao recurso principal.
Na verdade, a ideia do recurso adesivo serve para desestimular a interposição de recurso. Já que ocorreu a sucumbência recíproca, a lei diz: não recorra, mas se a outra parte recorrer, eu reabro o seu prazo para você também recorrer. Então, o recurso adesivo, para concluir, ele tem que ser interposto dentro do prazo das contrarrazões, tem que ter havido a perda do prazo do recurso autônomo e tem que ter havido sucumbência recíproca. Voltemos para o slide. O inciso 1 vai dizer, ele tem que ser interposto perante a autoridade competente para admitir o recurso principal no prazo que a parte dispõe para responder, ou seja, no prazo das contrarrazões. E quais são os casos nos quais o recurso adesivo é cabível? A lei fala em 4 recursos: apelação, embargos infringentes, extraordinário e recurso especial. A jurisprudência e a doutrina também defendem o cabimento do recurso adesivo na hipótese de recurso ordinário. Por quê? Porque o recurso ordinário ele é regido pelas regras da apelação. E já que cabe na apelação, caberia também no recurso ordinário. Portanto, existe doutrina nesse sentido. Uma outra observação também não menos importante é que, se houver desistência do recurso principal, o recurso adesivo será fulminado por essa desistência. Ou seja, se o recorrente do recurso principal desistir do seu recurso autônomo, o recurso adesivo não será conhecido. Ok? E aí nós encerramos esse módulo. Um abraço e até mais.